Olá, caríssimos ouvintes, diletos ou amigos. Gostaria de compartilhar com vocês mais um texto. Se encontra lá em 1 a Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11, que diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação do Senhor. Gostaria de compartilhar uma pequena reflexão sobre o crente, o cristão, o discípulo de Jesus como um peregrino na terra. Paulo fala de uma de suas cartas, ele usa o termo paraoikoi e xenoikoi ou xenoi, ou seja, somos peregrinos, estrangeiros e forasteiros. Ou seja, o texto bíblico advoga o seguinte argumento: que nós, enquanto servos de Deus, estamos no mundo, andando e vivendo, habitando no mundo. Todavia nós não pertencemos a este mundo tenebroso, caótico, cheio de imperfeição. Peregrino vem de uma raiz latina que é peregrinos, aquele que está en passant ou de passagem. Nossa vida tem que ser significativa, tem que ter significado real. E nós, enquanto peregrinos aqui, vivendo neste mundo, apesar de nós não sermos dele, não obstante não sermos deste mundo, mas enquanto nós vivemos aqui, nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas. No grego original do Novo Testamento, usa o termo para peregrino proskunetes, aquele que passa por, ou anda passando por. Peregrino, meus caros, é aquele que viaja, o estrangeiro, que vem do estrangeiro e habita naquela região por pouco tempo. Na Roma antiga, o termo era usado, segundo os estudiosos, para aquele que não era um cidadão romano do local, mas um estranho, um estrangeiro, um viajante que habitava ali naquela localidade por pouquíssimo tempo. Um teólogo, R.N. Chaplin, diz que o peregrino é aquela pessoa que habita no meio de um outro povo, em contraste com o estrangeiro, cuja permanência é de fato temporária. Estou me lembrando de John Bunyan, escritor inglês, teólogo, ministro do século XVII, escreveu um best-seller chamado de O Peregrino. Li cerca de 3 vezes este livro, que virou peça de teatro e depois virou filme. O Peregrino de John Bunyan, ele conta a história do crente que aceita a Jesus
uma vez em aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele anda por aí na caminhada da vida cristã. Pois isso, meus caros, John Bunyan ele tenta explicar, resumir no seu livro. Quem não gosta de ler pode comprar um DVD e assistir a esse belíssimo filme, O Peregrino, de John Bunyan. Ele conta na sua história, na sua narrativa, o cristão, que é o personagem principal, ele prefigura todo o crente, todo cristão, que a vida cristã, meus caros, nada mais é do que uma caminhada, uma jornada neste mundo, um caminhar com Deus, um andar com Deus, um buscar com Deus, um manter-se íntimo em relacionamento, estreitar uma amizade entre Deus, o Criador, e nós, seres humanos, criaturas. Então, ele conta neste livro que a vida cristã é uma caminhada em direção ao Pai, em direção aos páramos celestiais, a Deus. E nessa caminhada, nessa jornada longa, tem pedras, tem riachos, tem cachoeiras, tem vales, desertos, fornalhas aquecidas 7 vezes mais, tem lagos, tem mar bravio, revolto e encapelado, tem montanhas, mas também tem uma brisa suave, um vento suave. O caminhar vai depender de Deus e depender ainda mais de nós. Continuar nessa jornada, peregrinando rumo à vida cristã. É um andar contínuo, progressivo, na presença em direção a Deus. Eu costumo dizer que essa jornada, esta peregrinação que nós fazemos, nós cristãos ou crentes em Jesus, constitui, meus irmãos, a maior aventura do cristão. No Novo Testamento, nós encontramos o peregrino que é a figura do salvo, cuja pátria, cuja terra, a Canaã que nós almejamos é no céu, em direção ao Pai. Mas até chegarmos lá, temos uma longa jornada, uma longa peregrinação com Jesus. Em meio a desertos, em meio aos mares encapelados, em meio às brisas suaves. No Velho Testamento, o peregrino era aquele que andava por uma terra estrangeira, que não era sua, no sentido físico, geográfico, material. A exemplo disso, Abraão, que foi peregrino na terra. No livro O Peregrino, o cristão entra pelo portão da cidade celestial e ouve a voz do Mestre. Entra no gozo do teu Senhor. Certa vez um pregador, um pastor afirmou que se você não tiver bem firme em sua consciência, que recompensa irá obter? Jamais terá disposição
para qualquer sacrifício ou renúncia. Pensando nisso, duas coisas devem estar presentes em nossa mente, de discípulo e peregrino. Primeira, a certeza da eternidade. O peregrino no livro e no filme, ele é apresentado carregando uma mochila, um fardo, uma bagagem. E quando ele chega perto de Jesus, e Jesus faz o sublime, supremo convite para ele entrar com ele deixa aquela bagagem e ele tem a certeza da vida eterna no seu coração. A outra convicção que nós devemos ter na nossa mente de peregrinos é a convicção que a vida na terra determinará nossa vida na eternidade. O que nós plantarmos aqui, o que nós fizermos aqui na terra, colheremos mais tarde lá na vida futura. As escolhas que nós fazemos. Isso está bem assentado no coração do discípulo e peregrino. Ele sabe o que quer. E você, eu, nós sabemos o que nós queremos? Se nós fomos aqueles peregrinos que aprendemos a amar a Jesus, o Filho de Deus, e nele confiamos, certamente seremos convidados a passar a eternidade com ele. Entretanto, aquele que despreza o amor, o perdão, a salvação, o convite que Jesus oferece, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, cansados e sobrecarregados. Ele oferece esse convite. Se nós não atentarmos a este convite, enquanto peregrinos aqui na terra, estrangeiros, passaremos a eternidade separados da presença de Deus. Tragicamente, muitas pessoas terão que suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele aqui na terra, e certamente não ligarão sem ter a presença dele durante a eternidade. Seu relacionamento com Deus na terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. O fato, meus caros, de nós não pertencermos a este mundo não nos autoriza a sermos os mais relaxados dessa terra. Os crentes, os cristãos mais relapsos, são muitos que se dizem discípulos de Jesus e são péssimos empregados, péssimos maridos, péssimas esposas, alunos, profissionais, péssimos crentes. Pedro nos adverte em sua carta que o nosso procedimento deve ser exemplo aos demais. Indo mais além, diz que nossas ações, as pessoas irão glorificar a Deus. Um colega de seminário, Cláudio, ele disse certa vez para nós, seminaristas, que a Bíblia é o livro que o crente lê e observa. E a vida do crente é o livro ou a Bíblia que o mundo vê e observa. Eu vou repetir. A Bíblia é o livro que o crente lê e observa.
E a vida do crente, a nossa vida, é a Bíblia ou o livro que o não crente, que o mundo vê, lê e observa. Ou seja, é para nós darmos testemunho de vida cristã. Isto é muito sério. A vida cristã, enquanto peregrinos aqui na terra, não é para viver relaxadamente, desrespeitosamente ou de qualquer maneira. Daremos conta a toda palavra frívola, diz a palavra, o texto bíblico. Daremos conta de tudo que nós fizermos a Deus. Seremos julgados pelas nossas palavras e seremos julgados pelas nossas boas ou más ações aqui neste mundo. Ou seja, o nosso lugar, querido, querida, não é aqui, neste mundo tenebroso. O nosso lugar, o nosso alvo, o nosso objetivo é o céu. É ao lado de Deus. Nós estamos sendo preparados para morar por toda a eternidade com Deus. Nós estamos aqui en passant, como dizem os franceses, de passagem. Somos viajantes, somos peregrinos, somos estrangeiros em terra estranha. Então, Paulo, fechando a mensagem em reflexão, Paulo tem um texto extraordinário. Ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso alvo, nosso supremo alvo, é Jesus. Nós estamos indo, como diz o texto, nós somos a igreja é a noiva que está sendo ataviada, está sendo preparada, adornada, enfeitada, santificada para ir encontrar com Jesus, o noivo, e juntos cearmos nas bodas do Cordeiro, que é Jesus. Então, meu amigo, querido, querida ouvinte, o nosso lugar não é neste mundo. Nada aqui nos pertence. Nossos dons, talentos, nosso emprego, nossos objetos, nossos bens, o nosso corpo, até mesmo a nossa vida não nos pertence. Porque estamos tomando conta, exercendo ou exercitando a nossa mordomia, para um dia entregar tudo nas mãos de Deus, como peregrinos que somos. Que Deus abençoe. Amém.